O deputado Fernando Gabeira tem uma longa história, marcada pela luta armada, o exílio e, na política partidária, a defesa do Rio e de temas polêmicos, como o combate à corrupção. Campeão de votos para deputado federal em 2006, Gabeira agora está de volta à disputa pelo governo do estado. Mineiro de nascimento, carioca por escolha. Fernando Gabeira nasceu em Juiz de Fora, mas desde 1963 faz sua história no Rio de Janeiro, de onde se afastou somente no período de exílio. No fim dos anos 60, entrou para o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e também para a luta armada contra a ditadura. A participação no sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, em 69, garantiu a libertação de 15 presos políticos, mas culminou na prisão de Gabeira e dos demais envolvidos. Ganhou a liberdade ao ser trocado num grupo de 40 presos políticos pelo embaixador alemão, também sequestrado. Saiu da prisão para o exílio de 10 anos. A anistia o trouxe de volta em 79, com um estilo irreverente e contestador. Estreou na política partidária na década de 80. Esta não é a primeira vez em que Fernando Gabeira concorre ao governo do estado. A primeira disputa aconteceu há 24 anos pelo Partido dos Trabalhadores, com forte mobilização da militância. O principal ato de campanha aconteceu aqui. Um abraço à Lagoa Rodrigo de Freitas. Em 1989, foi candidato à presidência já pelo PV, partido pelo qual se elegeu 2 vezes deputado federal. De volta ao PT, conquistou o 3º mandato, mas rompeu novamente para retornar à legenda verde. A presença de Fernando Gabeira no Congresso é marcada pela defesa do meio ambiente, pela abordagem de temas polêmicos como a regularização da profissão de prostituta e o combate à corrupção. Vossa Excelência está em contradição com o Brasil. A sua presença na presidência da Câmara é um desastre. Em 2005, o confronto com o então presidente da Câmara, Severino Cavalcante, ganhou repercussão nacional. Em 2006, foi campeão de votos para deputado federal no Rio e 2 anos depois concorreu à prefeitura, em aliança com o PSDB e o PPS. No segundo turno, perdeu para o prefeito Eduardo Paes, do PMDB, por menos de 2% dos votos. Vamos então agora conversar com o candidato Fernando Gabeira, da coligação PV, PSDB, DEM, PPS. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, candidato. Bem-vindo aqui ao estúdio do Repórter Rio. Boa tarde, deputado. Conosco também os jornalistas Aziz Filho, Rosângela Fernandes. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Bom, deputado, vamos começar falando de um assunto que dominou o noticiário econômico nos últimos meses, né? Que é a questão da redistribuição dos royalties do petróleo, que tira do Rio cerca de 7 bilhões de reais por ano. Como evitar isso? Olha, é muito difícil evitar no que diz respeito ao pré-sal. Os deputados dos outros estados querem votar uma distribuição diferente. Isto é, uma distribuição que contemple os seus estados. Mas é uma violência contra o Rio. E eu tenho dito para eles que eu acho correto que a pessoa queira defender o seu estado. Mas alguém tem que pensar na federação. E é uma violência federativa você tirar os royalties do Rio de Janeiro. A gente tem muitos problemas aqui. Os royalties ajudam a tratar do meio ambiente. Quando nós exploramos o petróleo, vem muita gente. Nós temos que atender a demandas de saúde, demandas de educação, demandas de segurança, demandas de habitação. Então o Rio precisa desse dinheiro. Eu acho que é ilegal retirar os royalties dos contratos já feitos. E acho que, possivelmente, eles poderão retirar os royalties dos próximos contratos. A nossa saída é exatamente uma emenda constitucional que já está no parlamento, feita por um deputado do Paraná, eu até participo da comissão, que seria fazer voltar ao Rio de Janeiro o imposto, o ICMS, para os estados que produzem. Porque houve uma mexida na Constituição e hoje o ICMS do petróleo é pago aos estados que consomem. Se nós voltarmos a pagar no estado de origem, nós recuperamos os 7 bilhões que o Rio está perdendo. Mas aí o senhor está falando fazer essa conta, admitindo que o Rio perderia os... Se perder. Mesmo os da atual produção, Exato. não só do Não, pré-sal. da atual produção não.
da atual produção é irretocável, você não pode perder. Nós não perderemos porque a justiça vai nos garantir. Nós temos que tentar uma fórmula de evitar que eles nos retirem o royalties do pré-sal, lá para daqui a 5, 6 anos. Né? Eu acho que Mas, deputado, um dos desafios, né, do governo do Rio para o futuro é evitar essa dependência muito grande da economia brasileira do petróleo. Os candidatos fazem propostas em relação a isso. Tem uma proposta sua entre as diversificações da economia, né, que poderia ser feito, seria o estímulo à plantação de seringueiras e eucaliptos e parentes. Eu queria perguntar para o senhor, assim, se o senhor tem medo que esses projetos que estão acontecendo no Rio, CSA, Comperj, se há como diminuir o impacto ambiental e se essa proposta também de plantação dessas culturas, dessas monoculturas, também não estimula o desmatamento, não estimularia o desmatamento. Bem, a última coisa que eu quero no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do Brasil é estimular o desmatamento. Por isso que eu perguntei. Você escolheu um ponto do programa que é, na verdade, uma experiência que estamos fazendo com seringueiras no Rio de Janeiro, que está sendo bem sucedida e nós queremos acompanhá-la. A diversificação na economia, ela passa pela agricultura. Hoje o Rio de Janeiro tem 1% da agricultura no seu produto e nós queremos, evidentemente, ampliar isso através da contribuição científica. O Rio, por exemplo, planta muita banana, mas a banana que nós plantamos nós não consumimos, porque ela não tem a qualidade que os consumidores querem. Então nós queremos fazer com que a agricultura avance. Mas o central na diversificação da economia não é a plantação de seringueiras, não é a plantação de eucaliptos, que são coisas marginais. O central é orientar a economia para a produção do conhecimento. Fazer com que a produção do conhecimento seja um tema fundamental para nós. E para isso é preciso investir. Eu peço atenção ao senhor, porque